Bom dia, Marcelo, tudo bem? Para mim também é um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Bom Nós dia é, também aos ouvintes. nós é que agradecemos. Eu gostaria de começar te perguntando exatamente isso. Por que os golpes envolvendo criptomoedas estão crescendo tanto nos últimos anos aqui no Brasil, hein? Isso tem relação direta com a própria evolução da tecnologia. Hum, A tecnologia tem crescido absurdamente nos últimos anos, né? Ela está evoluindo muito. Hoje, a gente já vê vários golpes com inteligência artificial, por exemplo, que poucos anos atrás a gente nunca imaginou que isso aconteceria algum dia, né? sim. E as criptomoedas, esses ativos digitais, estão começando a ser cada vez mais utilizados pelas pessoas. Muita gente compra para investir, outros compram para guardar, outros compram para conhecer. Então, tendo esse acesso mais facilitado a esses ativos, consequentemente, os golpistas começam também a olhar com mais atenção para eles. Sim, entendo. De maneira geral, como funciona assim a estratégia desses golpistas para atrair as vítimas? Quais os sinais de alerta mais comuns que a gente tem que observar, doutor? A maior parte dos golpes, né, envolvendo ativos digitais, e não só digitais, né, isso vale para golpes em geral até, Hum, mas a maior parte deles é feita usando técnicas de engenharia social. O que é engenharia social? São técnicas para se relacionar com a pessoa, né, tentar fazer com que a própria vítima colabore para que o golpista consiga o objetivo dele com o golpe. E tá. como é que isso acontece quando a gente está falando de criptomoedas, né? Normalmente, ou bancos digitais também, isso é muito comum. Aham. A vítima vai receber uma ligação de alguém se passando por alguma instituição bancária ou por alguma instituição financeira e vai dizer que houve alguma transação suspeita e que ela precisa realizar alguns procedimentos para poder corrigir ou para até mesmo para poder bloquear essa transação. Sim. E aí, normalmente, ela vai clicando, ela entra em aplicativos, e nisso tudo ela acredita que está colaborando, né, para É. resolver o problema, mas ela está ajudando o golpista a ir fazendo essas transações. Quando ela descobre o que aconteceu, muitas vezes já é tarde demais e as transações já foram feitas. Sim. Pois é. Com base nos últimos casos que a gente tem acompanhado, como, por exemplo, da Operação Profeta e o golpe contra servidores públicos na Bahia, o que essas fraudes têm em comum? Ou elas têm algo em comum, doutor? Elas têm bastante coisa em comum. É, Um ponto em comum bem relevante, que é importante até para os ouvintes cuidarem, né? sim. Normalmente esses golpes, eles são muito facilitados porque o ser humano, por natureza, ele tem uma vontade de cada vez ganhar mais dinheiro, né, de crescer o patrimônio dele, A e isso é ganância. um fator, é um fator psicológico do ser Aham, humano, né, a ganância é um fator psicológico do ser humano, sei. e esses golpistas, eles seriam ótimos psicólogos se eles não fossem golpistas, porque eles sabem utilizar, né, os fatores humanos, É mas eles verdade, usam para o mal. é verdade. Então, tudo que é dinheiro fácil, que é rendimento alto, tem que tomar um cuidado, né? Esses esquemas que ficaram famosos, eles começaram, né, exatamente porque conseguiram pegar na ganância. Mas são esquemas altamente articulados, né, muito bem sofisticados, usam tecnologias muito avançadas também para conseguir atingir essas pessoas. E tudo isso são fatores que nós, do outro lado, né, também temos que ir Sim. trabalhando, né? Quem quer combater esse tipo de crime também precisa entender essas tecnologias, precisa, a própria autoridade policial também precisa ir avançando nessa parte tecnológica É. exatamente para a gente conseguir combater, né, esses golpistas, porque eles são cada vez mais avançados. O problema é que, infelizmente, né, quando já começa o combate é porque já aconteceram vários casos e já há várias vítimas, né? Esse é que é o grande problema maior, porque alguém sempre sai prejudicado nessa história. Então, com base nisso, doutor, na prática, como que a gente poderia dizer assim, como que você orienta, o que o investidor pode
como pode se proteger antes de investir em criptomoedas, por exemplo? Precauções básicas que ele pode tomar e que podem fazer diferença para evitar golpes. Perfeito. O primeiro ponto que eu diria seria estudar, né? Estudar qual é a criptomoeda que ele está comprando, o que tem por trás dessa criptomoeda. Será que de fato ele está comprando uma criptomoeda? Porque também tem isso. Às vezes ele pode achar que está comprando uma coisa e na verdade ele está comprando, ou talvez ele nem esteja comprando nada, né? Isso também é um golpe muito comum. Né? Isso configura até estelionato. Exato. Então, estudar o que exatamente está sendo comprado, né? Depois, utilizar sempre corretoras. Como é que funciona? Abrir um parênteses, né? Caso o nosso ouvinte não tenha tido essa experiência ainda, mas como é que funciona, em regra, a compra de uma criptomoeda? A pessoa, ela vai abrir uma conta em uma corretora, como se fosse uma corretora para comprar dólar, né? Tem algumas digitais hoje, né, que fazem isso. É parecido, né, em relação às criptomoedas. Então ela vai abrir uma conta numa corretora, vai depositar um saldo em reais e com esse saldo ela vai comprar pelo próprio aplicativo as criptomoedas que ela quiser. Então é importante que quando ela fizer isso, ela estude também, né, qual é a corretora, verifique a reputação da corretora, busque sempre aquelas que já são mais consolidadas no mercado, exatamente para evitar que ela acabe tendo acesso a alguma corretora que não é uma corretora, né? Esse que é o problema. E outro ponto também, todos os aplicativos, eles têm configurações de segurança. E essas configurações, elas tornam sempre o caminho mais burocrático, né? Para a gente fazer qualquer transação no aplicativo. Esse é o lado ruim, mas por outro lado, essas configurações trazem muito mais segurança. Vou dar um exemplo que é básico e que vale também para contas em geral, né? Que é a autenticação em 2 fatores. Muita gente não ativa a autenticação em 2 fatores, que é aquele código que vai para um outro dispositivo ou para uma outra conta, quando a pessoa vai tentar fazer alguma transação. As pessoas às vezes desativam essas configurações por comodidade, né? Mas o que o golpista mais quer é que a pessoa foque nessa comodidade e esqueça a segurança. Aí facilita o trabalho dele. Então é importante habilitar tudo que tiver, né? Quanto mais configurações de segurança tiver no aplicativo, sempre melhor habilitar, ainda que dê mais trabalho no dia a dia para a utilização. Exatamente. Seria o correto, né? Agora, caso a pessoa desconfie que caiu no golpe, qual é o primeiro passo que ela deve tomar, doutor? É possível recuperar valores perdidos, por exemplo, como eu disse agora há pouco, ou não? Nem sempre é possível, mas se ela for rápida, ela tem mais chances. E quanto mais rápido a vítima agir, melhores são as chances que ela tem. Então, o que ela tem que fazer se ela percebeu que caiu em um golpe? Primeiro, ela tem que imediatamente tem que trocar as senhas delas e ativar a autenticação em 2 fatores em tudo que não tiver. Né? Esse é um ponto básico, porque se o golpista invadiu um local, a probabilidade dele conseguir invadir outros é muito alta. Então ela, fazendo isso, ela controla a evolução do golpe, né? Ela já corta, pelo menos, o crescimento do golpe. Fazer um boletim de ocorrência também é importante. E aí, nesse boletim de ocorrência, ele pode ser feito online, né? Até existe um tabu quando a gente fala de crimes digitais, tem muita gente que não registra o boletim por 2 motivos, né? Um, porque existe uma ideia, né, popularmente divulgada, de que somente na delegacia de crimes cibernéticos a gente pode fazer esse tipo de ocorrência, e aí muita gente não faz porque não sabe como fazer, mas na verdade não. Se não houver no site da delegacia online, que hoje em dia todas possuem, né, um formulário online, se não tiver o tipo específico ali para crimes cibernéticos, isso não é um impedimento. A vítima pode registrar por ali também, depois a própria delegacia ajusta, né, os detalhes ali para corresponder aos fatos que ela narrou no boletim. Mas é importante registrar e subir, né, fazer upload, né, de todas as provas que ela tiver nesse boletim também. Porque a polícia, quando ela recebe um boletim, se ela receber apenas uma narrativa
e em um outro boletim ela receber toda a narrativa do golpe e diversas provas que ajudam ela a identificar, a conseguir notificar a corretora, a conseguir dados do golpista, a gente facilita o trabalho da autoridade policial também. Então, Sim. com isso, a gente acaba tendo até mais chances, Claro. não só de recuperar eventualmente o valor, né? Mas até mesmo para conseguir responsabilizar o golpista que fez esse golpe, né? Então, esse é um ponto importante. Sim. Outro ponto também, notificar a plataforma, né, a corretora, por exemplo, de criptomoedas. Por quê? Porque a corretora ela tem dever de segurança também. Ela não pode permitir que uma falha de segurança do aplicativo resulte num golpe. E no momento em que ela é notificada, ela também precisa auxiliar dentro do que ela puder, claro, né? Sim. Mas ela também tem que auxiliar a vítima a, de repente, bloquear o saldo que foi transferido para uma outra conta, ou identificar, né, quais são as informações disponíveis sobre esse golpista. Ela pode ser citada como responsável também por isso, doutor? Existem bastante casos em que as corretoras, até mesmo as instituições financeiras, né, são responsabilizadas exatamente pela falha na segurança. Exatamente. Porque, claro que ela não participa, né, efetivamente do golpe, porém, pela falha do sistema, né, por não ter feito determinados ajustes no sistema, às vezes a vítima até tem as configurações de segurança ativadas, mas mesmo assim ela acaba sendo vítima. Exato. Então, nesses casos, né, a instituição financeira pode acabar respondendo sim, e até tendo que indenizar esses valores que a vítima perdeu, danos morais muitas vezes, né? Então, isso pode acontecer também. Mas para isso tem que ter provas, né? Por isso que é importante que a vítima haja rápido e notifique, né? Se a corretora não for notificada, ela pode acabar também não sendo responsabilizada depois, porque ela também não soube, né, sabia, do que aconteceu. Exatamente. Exato. Muito importante isso, doutor Lucas. É fundamental esses esclarecimentos, são fundamentais esses esclarecimentos, porque muita gente não sabe, né, do papel do direito digital, na verdade, que existe e é possível evitar cair nesses golpes. Eu gostaria até de aproveitar para a gente finalizar. Você pode deixar as suas redes sociais aí para quem tiver alguma dúvida ou quiser contactar contigo para tirar alguma dúvida. Você deve dar algumas dicas, com certeza, né? Com esse vasto conhecimento, para evitar problemas, por exemplo, quem quer investir em criptomoedas. É possível? Claro, vou deixar. Eu tenho um perfil no Instagram, Lucas Uster, meu nome, e um canal no YouTube também, Lucas Uster. Os dois são Lucas Uster. Ah, tá. Eu compartilho bastante conteúdo lá sobre direito digital, sobre negócios digitais, essa parte que envolve também a empresa, né, digital. E eu gosto bastante de compartilhar conteúdo. Ótimo. Então, quem quiser acompanhar lá, vai ser um prazer. Quem quiser também mandar alguma dúvida, algum comentário por lá também, fica à vontade. Tá ótimo, doutor. Obrigado, viu, pela sua disponibilidade. É um prazer enorme falar contigo e principalmente obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia para você. Prazer é meu. Muito obrigado. Um ótimo dia e um ótimo dia para os ouvintes também. Muito obrigado, doutor. Tchau. Tchau.